Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no EngCast, aqui é o programa onde nós estamos fazendo o estúdio WCast. Quero agradecer a todos pelas curtidas e hoje tem um convidado especial. Na minha opinião, é o melhor médico do Brasil, é a minha opinião. Mas pensa num médico que é excepcional, extraordinário e dispensa comentários. Até porque ele é um médico do coração. E esse doutor, né? Ele é muito importante, porque ele tem uma clínica, essa clínica é muito conhecida, é uma clínica que salva vidas. Então vamos falar de um assunto muito polêmico, um assunto sobre saúde, sobre o bem-estar, e vamos dar dicas. Eu convido agora o Dr. Marcos Molina. Oba, obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer. Aceitei o teu convite com o coração aberto. Que bom. Eu fico muito orgulhoso, satisfeito e muito feliz por estar aqui, porque, na minha opinião, além de ser um médico familiar, né, que cuida da família, é um médico que é muito humano, né, um médico que realmente sabe o que faz, com muita experiência, muita dedicação e muito amor. Obrigado pelas palavras, mas, na verdade, eu acho que a profissão exige uma proximidade grande com o público que atua, né? Eu não posso manter distância porque os resultados não seriam os mesmos. Então, ser médico de família é uma estratégia até inteligente. Tentar me aproximar das pessoas, tentar me aproximar da família, da pessoa que está sendo tratada, me ajuda muito no tratamento. Então, faz parte do métier, como a gente estava conversando agora, faz parte do circo, né? Você está à altura da confiança da pessoa, porque a coisa mais importante que você pode conquistar, eu acho, com uma pessoa é o respeito dela, é a confiança dela. E isso é difícil. E bom, vamos então começar do início, do princípio, como tudo começou com seus pais desde criança. Qual foi o incentivo que você teve do seu pai, da sua mãe, e como foi essa trajetória? Pois é, eu realmente não tinha o perfil de quem iria estudar medicina. Eu sempre fui péssimo estudante. Eu sempre fui um péssimo aluno na escola, né? Há vários anos eu tive matrícula condicional, eu tive problemas sérios de comportamento. Meu pai chegou a ser chamado 6 vezes na escola, quando eu estava no primeiro colegial, ele chegou a ser chamado 6 vezes em 2 meses. E só não me mandavam embora da escola porque minha mãe era gerente dos Correios e Telégrafos e naquela época ela tinha a conta da escola sob controle dela, coisa. Então eles tinham grande consideração pela minha mãe, então me botavam numa situação meio especial, me botavam na frente dos outros, eu tinha que assinar um contrato de matrícula condicional todo ano. É mesmo? Verdade, eu era péssimo, ia mal. E o mais interessante, eu ia mal. Eu estudava o suficiente para passar de ano. Eu lembro essa época que eu falei que meu pai foi chamado 6 vezes, era agosto, eu já acumulava 30 vermelhas na caderneta. Era uma coisa absurda. Então, por quê? Porque eu não gostava da escola. Eu não gostava, aquele modelito de escola era uma coisa... O que eu gostava era andar de skate, jogar bola o dia inteiro. Para mim, era boring, sabe? Era aborrecedor ir para a escola. Né? E era um modelo de escola assim cansativo mesmo, não achava legal. E sempre foi assim. E quando eu entrei na faculdade, né, outro detalhe, fiz 1 ano de cursinho, naquela época tinha menos escolas de medicina do que tem agora, e calhou de eu passar em 3 escolas de medicina. Passei em Santos, no ABC e em Mogi. Se eu estudasse em Santos, eu teria que morar com a minha avó, que ela morava ali do lado da faculdade. Se eu fosse estudar no ABC, moraria com meus pais. Se eu estudasse aqui em Mogi, moraria em República. Escolhi Mogi. É mesmo? Escolhi Mogi. Olha que legal. Quando comecei a faculdade, eu continuei no mesmo tom. Não mudei nada, não. Para mim, o primeiro ano de medicina era o 4º colegial, o 2º ano de medicina era o 5º colegial. Eu não levava a sério. Até que Deus veio e colocou o dedinho em cima, né? Nós passamos, né? A família passou por uma situação financeira muito difícil, né? Meu pai, ele era construtor, um próspero construtor no Tatuapé. De repente virou tudo. Quebramos, meu pai quebrou, né?
E ele não tinha mais dinheiro para me ajudar com a faculdade. E a faculdade de medicina aqui nunca foi barata. Então eu passei a ter que me virar nos 30. Ele falou, olha, eu acho que eu não tenho mais dinheiro para te manter na faculdade, pode largar isso. Meu pai é um espanholzão daqueles. Então, pode largar isso aí, começar a trabalhar, se puder me ajudar a formar a tua irmã, que está no último ano, fazer odontologia na época, minha irmã. Eu falei, se eu largar isso aqui, eu nunca mais volto. Então, eu tive que me manter. Arrumei, na época, emprego de vendedor de sanduíche natural na Fila da Balsa do Guarujá e Bertior, com licença expedida pela Prefeitura de Santos de Guarujá. Comecei a vender aparelho de pressão. Nessa oportunidade que eu vendia sanduíche, eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha formação, chamava-se o Vanderlei do Rosário. Era um motorista de táxi que chegou a ter 2 indústrias de aparelho de pressão e estetoscópio, enormes, sabe? Um cara genial. Um dia ele me viu debaixo de uma garoa vendendo sanduíche, não tinha nem carro. Ele comprou a cesta toda, tinha 80 sanduíches, ele comprou a cesta toda para que a gente ficasse conversando para ele saber. Estava ele, estava a esposa, estavam os filhos. Fiquei amigo da família toda, né? Na época ele me ofereceu se eu queria ganhar um pouco mais de dinheiro, ele poderia ceder alguns aparelhos consignados para que eu vendesse. Então fazia isso. Eu, sábado e domingo ia para a Fila da Balsa, durante a semana vendia aparelho de pressão e estetoscópio meus colegas de universidade, tocava à noite em bar. Eu tinha um parceirão chamado Blois, falecido já, infelizmente. Eu tocava gaita, ele tocava country, então tinha serviço para nós. E eu tinha um grande amigo chamado Sapão, o Rui, faleceu na época da Covid. Eu lembro que quando eu desabafei com ele, que eu não poderia, ia ter um jogo pela faculdade, eu jogava no time da faculdade, então eu não poderia ir, e contei o que tinha acontecido. O Sapão me olhou, não falou nada, virou as costas e foi embora. Falei, que insensível esse cara. Aí no dia seguinte ele apareceu de novo, falou, aqui ó, telefone do meu pai, não sabia que o pai dele era diretor clínico da Beneficência Portuguesa. Nossa, que virada de chave, hein? Foi. Ele me arrumou um emprego, na época podia, hoje não pode mais, como auxiliar de cirurgia, para mim e para um colega chamado Camilo. Né? E fomos trabalhar como auxiliar de cirurgia na Beneficência Portuguesa. Me dei bem como auxiliar de cirurgia, me dei muito bem na cirurgia na época, eu sou ambidestro. Quem me conhece sabe que eu uso o mouse na mão esquerda e teclo com a mão direita. Eu tenho ambidestria. Então, trabalhando como auxiliar de cirurgia, foi rápido, eu aprendi rápido todo o processo e me destacava por ser mais rápido, por usar as 2 mãos, com a mesma habilidade. Né? Com o tempo fui vendo que não era a minha praia, eu gosto mais de clínica mesmo. E assim, levou um bom tempo até eu conseguir pegar o que hoje chama FIES, na época chamava CREA Educativo, né? E eu não conseguia pegar porque eu tinha cara de garoto bem criado. Então os caras dificultavam. Um dia eu perdi a paciência na Caixa Econômica Federal, aí um gerente lá viu a situação, veio atender, mostrei toda a documentação e muito tempo depois consegui o CREA Educativo. Só que, daquela vida fácil que eu tinha, né, de garoto filho de um próspero construtor na ZL, né, eu da noite para o dia virei o cara que usava a mesma camisa todo dia. Então eu lembro que eu usava uma camisa de flanela que a minha mãe havia feito, com o tempo começou a ficar puída, assim, né? E à medida que a gola ia ficando puída, os grandes amigos que eu tinha na sala começavam a esquecer de me convidar para jogar futebol, aquele futebolzinho amigo no sítio de um, na chácara do outro. Só quando era coisa mais importante que eles... Aí comecei a perceber um pouco sobre a vida. Eu percebi que eu tenho uma opinião muito particular a respeito de discriminação e preconceito. Eu acho que no Brasil fala-se muito sobre preconceito racial, mas eu acho que o nosso grande preconceito é social, né? Porque em festa de branco rico, preto rico entra, branco pobre não. Não adianta se o cara estiver dando uma festona, você for lá pobrinho, sabe, a pezinho lá, você não entra na festa. E foi o que eu senti estudando, fazendo um curso de medicina, vejo pela minha filha, hoje ela está fazendo medicina, está no 3º ano, a minha caçula. Eu tenho que disponibilizar por mês no mínimo R$15.000 entre faculdade, moradia e tudo que tem. Então, quem estuda medicina é o filho da classe média alta, classe alta,
Então comecei esses amigos meus, né, aspas, eles começaram a ver que a minha situação vinha mudando e eu comecei a ficar um pouco mais de lado, sabe? Entendi. Então a ficha caiu. A ficha caiu. Aí eu percebi que era eu por mim mesmo. E a partir do terceiro ano, metade do terceiro ano em diante, eu engatei a reduzida para sair do lamaçal. Passei a selecionar um pouco mais as pessoas com quem eu andava e comecei a estudar mais. Quando terminei a faculdade, eu tinha 2 prêmios Antônio Prudente em congresso, um com o primeiro lugar, outro com o segundo lugar, o que me valeu, na época, um convite para dar aula na faculdade de 160 alunos da minha turma. Eu fui o único convidado para continuar como professor de medicina. Então saiu já da faculdade como professor. Professor auxiliar de ensino. Olha que bacana. Tanto é que eu me formei dia 12 de dezembro de 84. Em janeiro de 85 eu estava sendo contratado como professor de medicina. Um mês depois, praticamente, né? Inclusive eu dava aula para caras mais velhos que eu. E caras que estavam comigo há poucos dias antes, né? Tendo que preparar prova, não sei o quê, estavam juntos na balada. Quer Então, dizer, um aluno diferenciado. Ajudou, sabe? Uma coisa que me ajudou muito nessa época, na época do aperto, eu me aproximei muito dos meus professores, né? Eu tive 2 professores que influenciaram muito a minha carreira. Um chamava-se Teodorico José de Camargo Arruda Penteado, o Theo, e o outro professor Luiz Carlos Pereira. O professor Luiz Carlos Pereira foi o melhor médico que eu conheci na minha vida. Eu morei no Canadá, nos Estados Unidos, eu nunca vi ninguém se aproximar da competência dele, né? Eu estou no INCOR desde 96, na USP, sabe? Nunca vi ninguém que se aproximasse, porque além de grande conhecimento técnico, ele foi justamente a pessoa que temperava tudo isso com uma compaixão muito grande. Era dele a frase que falava: é impossível dissociar-se medicina de compaixão. Sabe? Não dá. Um dos dois não sobrevive, né, se estiver sozinho. Então, foi assim até o final da faculdade, me formei bem, né, acabei me formando bem, fiz todos os meus estágios depois disso, seguindo uma orientação do Theo. Eu tive uma oportunidade que na época havia, hoje não existe mais. A partir do 4º ano a gente prestava um concurso, eles disponibilizavam 8 vagas para 160 alunos. É um concurso que havia para você dar um plantão de 24 horas por semana em UTI. Eu passei nesse concurso e quando me formei, eu já tinha 2.000 horas de unidade de terapia intensiva. Então, eu ia dar plantão, era a coisa mais engraçada. Eu ficava rezando para aparecer alguém politraumatizado, alguém atropelado por trem, um infartado, um derramado. Meu medo era que aparecesse alguém com dor de garganta. Que aparecesse alguém com catapora. Não ia ter graça. Não, eu lembrava bem como tratavam um politraumatizado, mas como se trata uma dor de garganta, sabe? Era uma coisa assim mais complicada para mim. Na época, plantoneei muito tempo, né? Depois de algum tempo, montei meu primeiro consultório no 647 da Avenida São Paulo, morava no consultório. Foi uma época assim que aconteceu um fato interessante, porque Mogi tinha uma única UTI, tinham 2 prontos-socorros, que eram da finada Mãe Pobre e da Santa Casa, né? Então chegava fim de semana, era um problema sério. E rapidamente todo mundo começou a descobrir que tinha um médico que morava no consultório, que ficava lá no fim da Avenida São Paulo. 24 horas por dia. Morava. Então, sábado e domingo era impressionante o movimento que o consultório tinha. Na época me surgiu, alguns anos depois, me surgiu uma oportunidade para apresentar o trabalho que havia ganho o prêmio Antônio Prudente no Canadá, na Universidade de Manitoba, na província de Manitoba, na capital, que era Winnipeg. E eu tinha um amigo meu que morava em São Francisco, na Califórnia. Ele tinha amizade com o pessoal do General Hospital, que era o principal hospital da Universidade da Califórnia em São Francisco. E ele conseguiu um convite para que eu fosse acompanhante ouvinte, né? Fosse um estagiário. Então você foi para o Canadá como estagiário? Antes eu fui para a Califórnia. Tá. Eu passei um tempo na Califórnia, no General Hospital, trabalhando no serviço de emergência lá. E você ficou quanto tempo lá? Deu mais ou menos uns 4 meses, mais ou menos. Depois fui para o Canadá, né? Ficamos na casa de um grande amigo meu, chamado Chiquito.
E lá eu fiquei no Health Science Center, que era o principal hospital de Winnipeg, trabalhando com urgência e emergência também, né? Voltei para o Brasil com uma experiência muito grande em uma modalidade que estava começando lá, que os médicos iam na casa do paciente que estava passando mal, montavam o sistema, que é o que chama home care hoje em dia. Sim. Voltando para o Brasil, comprei uma ambulância e montei um serviço de home care. Foi o primeiro serviço de home care no Brasil. E foi aí que você decidiu assim para ir na cardiologia ou não? É engraçado, eu rompia, né? Eu lembro no meu baile de formatura, todos os meus amigos sabiam o que eles iam fazer. Ah, eu vou ser cirurgião, vou ser ginecologista, vou ser pediatra. Aí perguntava para mim o que eu ia fazer. Eu falei, eu não sei. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu não queria fazer cardio. Cardio eu não queria fazer. Mas quando eu ia dar plantão, como eu já tinha um preparo na área de urgência e emergência, como eu tinha muito tempo envolvido com música, então eu tinha um ouvido musical, escutava, né? Eu me desenvolvi bem na arte da escuta, né? E na UTI, que eu fiquei do 4º ao 6º ano trabalhando, a gente aprende a mexer com o eletrocardiograma. Então, nos plantões, sempre me jogavam no colo o eletrocardiograma, situações cardiovasculares, ausculta esse. Então, não foi bem uma decisão minha. Quando eu vi, eu já estava dentro, né? Aí eu lembro que eu fui prestar uma prova para título de especialista, né? Na época, eu já ainda como professor da faculdade, né? Fui prestar a prova. Eu realmente, tanto não levava fé nessa prova, que eu fui prestar a prova de sandália e bermuda, né? Meus amigos tudo arrumadinho, lembro que foi no INCOR, e passei na prova para título de especialista. Então, eu estava irremediavelmente cardiologista a partir daquela data, né? Aí fui convidado pelo professor José Oswaldo Moreira para ser professor de cardio também, somos amigos até hoje, trabalhamos juntos até hoje, inclusive, né? Ele era o professor titular da cadeira de cardiologia da faculdade. E desde aquela época eu entrei no INCOR, né? Fiz o meu doutorado no INCOR, fui convidado para dar aula no INCOR, sou professor de eletrocardiologia pediátrica hoje do INCOR, né? Na verdade professor de eletrocardiologia geral, né? Dou aula também de informática aplicada à eletrocardiologia. Então fui mergulhando cada vez mais. A sensação que eu tenho que eu sou o último a dar palpite, parece que as coisas já vêm mais ou menos, sabe? Que eu goste ou não, a coisa já vem caminhando desse jeito, né? Então, dei aula aqui na faculdade até 2023, né? Então, a minha carteira é assinada desde 85 até 2023 aqui. E a clínica. E você estava me contando da ambulância, né? Ah, sim. Aí, na época, eu montei um serviço chamado Phone Doctor. Phone Doctor foi um serviço que eu conheci no interior do Canadá. Tem uma estrada de ferro que eu recomendo a todo mundo atravessar, né, de lado a lado do Canadá. E você vai parando nas cidadezinhas pequenininhas. E eu parei numa cidade pequenininha chamada Brandon e tinha um serviço na cidade ali local, do lado da cidade, chamava Phone Doctor, em que a pessoa chamava, sabe? Aí a prefeitura meio que disponibilizava um serviço, eu gostei daquilo, trouxe o serviço Phone Doctor para cá. Então era um telefone, a pessoa ligava, eu ia. E como eu morava sozinho, tinha todo o tempo do mundo, comecei a trabalhar nisso direto, resgate, né? Surgiu oportunidade, inclusive com a afinada Unicor, na época, eles trabalhavam com resgate aéreo, me convidaram se eu tinha disponibilidade para auxiliar eles, né? Na sequência veio o Águia 1, Águia 2 da Polícia Militar também, e a Líder Transportes Aéreos, para serviço freelance. Então, eu passava muito tempo, atrapalhando até meu consultório, mas passava muito tempo entre resgate terrestre, resgate aéreo. Na época eu fechava um quadrangular, que era Guarujá, Ubatuba e Garatá, São Paulo, na parte terrestre, e cheguei a 738 transportes de urgência e emergência, sem nenhum óbito na minha mão. Nunca morreu ninguém na minha mão em resgate, em transporte de urgência e emergência. Às vezes morria antes de eu chegar ou depois que eu deixava na UTI o paciente, mas nunca na minha mão. A ambulância ela era fartamente equipada, e eu montei do jeito que era que eu tinha visto nessa cidadezinha.
porque a gente via muito ambulância grande, aquelas bem estilo filme, né? Nessa cidadezinha não, parecia uma peruazinha Fiorino, assim, mas eu não sei como é que aquilo andava, porque era tão pesado de tanto equipamento, mas ali tinha tudo que precisava para um atendimento em qualquer lugar. Na época eu comprei uma Paraty e fiz a mesma coisa. Tinha um funileiro amigo meu, Tatu, ele me ajudou, acho que você também conhece, ele me ajudou a montar tudo, tinha todo o equipamento, era fartamente equipado. Um dia, num resgate que nós fomos pegar um adolescente no Hospital Dom Domênico, no Guarujá, um sujeito chamado Georg Brudzinski, o diretor da divisão de veículos especiais da Volkswagen, anotou o telefone que tinha na ambulância e ligou para mim. E ele falava mal português, ele falava um alemão bem carregado, assim, ele queria que eu fosse visitar a divisão de veículos especiais, porque eles estavam desenvolvendo uma ambulância Caravan para a Polícia Rodoviária Federal. E ele havia visto a nossa ambulância, e a Paraty era sensacional. Ela tinha, eu lembro até hoje os pneus especiais que a gente, o MS-35, que era da Pampa 4x4, por quê? Porque a gente ia aqui para Cocoera, quando chovia, não saía. Não, assim, então tinha aquele pneu borrachudo, subia a suspensão dela, sabe, alarguei, ela era toda preparada, era um carro de corrida mesmo, sabe, era um carro para rally. Ele gostou tanto do desenho da ambulância que ele queria fazer uma coisa parecida. Na época, eu ajudei no desenvolvimento da ambulância Quanto, e como presente, eles me ofereceram uma Quanto, na época, a preço de custo. Eles iam cobrar apenas o custo dos materiais que estavam ali. Saiu super barato para mim. Eu lembro que na mesma época compramos eu e o Sidney Mori. O Sidney Mori veio conversar comigo, naquele jeito dele bem... Molina, você foi lá com o Georg Brudzinski, eu conheço ele, sabe? Então, e nós dois tivemos as duas primeiras ambulâncias Quanto, preparei ela muito, e ela era o meu carrinho de corrida. Era um 2.0? Era 2.0, andava bem demais, era uma suspensão preparada, pneus mais largos, uma pintura especial, também feita pelo Tatu na época, sabe? Ela ficou maravilhosa. Aí eu continuava nesse serviço de resgate, mas havia um empenho muito grande por parte da família para eu parar de trabalhar com isso. É mesmo? Porque eu já tinha escapado de um ou dois acidentes graves, né? Então, mas eu gostava, era uma cachaça para mim isso daí, era uma coisa que eu adorava fazer mesmo, né? Aí, um dia, eu fui fazer um resgate no litoral norte, né? E teve era um domingo, estava chovendo muito, o pessoal voltando da praia. Até hoje eu não consigo dizer como eu consegui escapar do acidente. Um caminhão, um F4000, foi ultrapassar uma fila indiana. Eu acho que o sujeito devia estar mamado. Quando ele me viu, eu descia por uma ladeira, ele descia bem naquele trecho do tobogã aqui. Quando ele me viu, em vez de ele frear lentamente, ele meteu de uma vez o pé no freio, aquilo parecia um ventilador batendo nos carros. E eu na direção de todos. Eu não sei o que aconteceu, mas consegui passar sem bater. Aquele dia eu terminei a remoção, fui lá na loja do Rachidinho, lá na Avenida dos Bancos, deixei a ambulância e falou, aqui acabou a Fone Doctor. 738 transportes de urgência e emergência. Na época, havia uma estatística do Hospital das Clínicas, que eles estavam fazendo lá. Eu era recordista brasileiro de transporte de urgência e emergência. Olha, que legal. Por conta disso, na época eu já estava recém-casado, né? Aí a Beneficência Portuguesa estava montando um serviço de resgate aéreo. E era um amigo meu que participava da equipe que estava montando, ele indicou meu nome justamente para a chefia desse serviço, né? E eu estava numa pindaíba naquela época, e surgiu uma oportunidade de trabalhar lá na Beneficência com isso e ganhava bem. Aí a minha esposa virou e falou, de jeito nenhum, pode esquecer, né? Pode largar. Mas isso vai dar um bom dinheiro. Não quero saber, a gente vai ficar que nem pobre, mas você não vai mais trabalhar com isso. Você escapou da morte mais de uma vez. Uma das vezes, inclusive, que eu estava num resgate, né, também do litoral norte, voltando com uma criança que teve traumatismo craniano.
e me chamaram, a gente operava na faixa PY, né? E me chamaram no Campo de Marte para ir para Congonhas, porque iríamos buscar um paciente em Corumbá. Uma dor no peito enorme, eu tive que dizer não, fui o segundo na escala, na volta de Corumbá o avião caiu. Caixão lacrado para todo mundo. Meu Deus Foi. do céu. Foi uma acidente. E eu caí na besteira de falar justamente para minha mulher que isso tinha acontecido, né? Então, na oportunidade, aí encerrei o serviço de resgate, continuei só com aula e consultório. A Clínica São Paulo, na época, era uma sementinha que estava começando, né? E como é que começou a Clínica São Paulo? A Clínica São Paulo surgiu do seguinte, havia uma UTI na região que ficava na Santa Casa. A única UTI, 8 leitos. E essa UTI era um feudo. Se você era amigo dos chefes da UTI, você estava bonito na fita. Mas os chefes da UTI tinham montado um serviço de ambulância pouco tempo antes de eu montar o meu e havia fechado. Por que razões eu não sei. Fechou, não deu certo. Eu montei o meu e deu certo desde o momento zero. Eu acho que talvez o segredo foi que não tinha sócios. Sabe, não tinha sócio, quem sentava no banco do médico era o dono do serviço. Então, acho que funcionava melhor. Aí eu comecei a encontrar resistência para arrumar vagas na UTI da Santa Casa. E uma vez foi negada uma vaga, eu estava numa situação grave aqui na Vila Oliveira, foi uma parada cardíaca, eu fiquei fazendo massagem no paciente no tapete da sala, sabe, tive que entubar e não temos vaga. Aí eu falei, quer saber? Eu tinha um motorista, o Edilson Paulino, o esquerda. Eu falei, Edilson, vamos botar esse paciente aqui na maca, vamos para o HC. E na época o nosso respirador ele ciclava com um cilindro de 1 metro cúbico. Né? Aquilo funcionando na velocidade que eu precisava para manter o respirador funcionando, eu tinha no máximo 30 minutos de oxigênio para o paciente. Né? Eu falei, nós temos que chegar no HC em 30 minutos. Meu Deus do céu. Foi. Ele foi correndo da... Foi mesmo. Na volta do HC, passei na UTI da Santa Casa, dos 8 leitos, tinham 2 só ocupados. Eles negaram porque quiseram negar. Foi esse dia que eu tomei uma decisão. Eu estava para sair do consultório, o consultório estava ficando apertado. Eu aluguei uma outra casa que tinha na Avenida São Paulo, né, no número 154, e com orientação da Secretaria da Saúde, da Vigilância Sanitária, né, nós montamos 2 leitos de UTI para ficar como retaguarda da ambulância até que a gente arrumasse vaga em São Paulo. Montamos também um apartamento muito bom, sabe, até que... Montamos uma infraestrutura intermediária para conseguir vaga em São Paulo. Primeira semana que nós inauguramos a UTI, a clínica, né, a Clínica São Paulo, nós tivemos 5 fiscalizações diferentes. Nossa. Chegou um ponto que os próprios fiscais já vinham e falaram, olha, você está entendendo o que está acontecendo, né? A gente é obrigado a vir aqui, então, sabe, eles querem fechar vocês de aqui de qualquer jeito. Mas eu estou vendo que o princípio aqui é bom, a cidade precisa. Então os fiscais começaram a vir na clínica para tomar café comigo. Ficamos amigos, alguns deles são amigos meus até hoje. Quer dizer, se não bastasse toda a dificuldade que você teve no começo, no meio, e nunca foi fácil, né? Sempre houve desafios. Sempre. Eu não tenho medo disso, é gostoso. O desafio te motiva. Muito. Eu funciono melhor sob pressão, é impressionante. Eu tenho uma natureza meio assim, né? Você veja, eu era vagabundo até uma fase, na hora que eu vi tudo ruir ao meu redor, né, tava assim, aí que eu me motivei a mudar, né, a ser uma pessoa diferente do que eu era, né? Então, para muitos jovens, né, que vê o Dr. Marcos Molina, uma inspiração, um médico, um grande empresário, e está conhecendo um pouco mais da vida dele, talvez muita gente não conheça dessa sua intimidade, né? E hoje a gente está inspirando muita gente que fala, poxa, eu sou assim, e eu quero ser assim. E isso é uma grande inspiração para muitos jovens, e não só jovens, né? Às vezes a pessoa tem uma certa idade, mas ela ainda quer ter esse sonho e se espelha em você, né?
Eu não acho que eu sou um modelo muito bom, né? Eu acho que eu segui o outro caminho, né? Eu segui o caminho errado que deu certo, sabe? Então, nesse caso, deu certo. Pode ser que em outras circunstâncias não tivessem dado, porque junto na minha fase errada, eu fiz muitas coisas erradas que poderiam ter atrapalhado, inclusive. Mas um ponto forte seu, que eu tenho certeza, eu posso falar um pouquinho mais, é a sua persistência. Você sempre foi muito persistente, doutor. E eu lembro uma vez que eu fui no seu consultório, você falou, William, no meu primeiro ano eu dessequei, como é que se fala? Cadáver. O cadáver que você fez? Dissequei. Dissequei. Inteirinho. Então, assim, hoje em dia eu vejo que os médicos, quando eu vou em outros hospitais, que eles é tudo plástico, né? Não tem mais essa parte desse material orgânico de cadáver, parece que não existe mais. Eu não sei, eu posso estar falando uma besteira. Se eu estiver errado, você me corrige, doutor. Mas parece que sumiu um pouco mais dessa necessidade da pessoa ter um contato mais assíduo com um material mais orgânico, da verdade, né? Continua tendo. Ainda tem. Mas não como... No meu caso, eu consegui dissecar a cadáver que eu tinha, era uma senhora. Qual o nome dela? Porque geralmente vocês colocam apelido, não é? Não lembro, eu já não lembro. Não. Eu tinha, eram uns 4. Mogi tinha uma coisa muito boa na época, nós tínhamos uma relação cadáver-aluno muito boa. Então, tanto é que era considerado na época uma das melhores salas de anatomia do Brasil, né? Foi criado pelo professor Aldo Stacchini, na época era o saudoso Padre Melo, que era realmente o grande gestor dessa universidade, né? Ele tinha orgulho de fazer as coisas que ele fazia, sabe? Então, na época eu tinha mais 3 colegas para dissecar essa cadáver e nenhuma das 3 colegas queriam botar a mão no cadáver, né? Estavam com medo? Não tinha afinidade, tanto é que uma delas, até hoje, uma é psiquiatra, a outra ginecologista, mas dessas que mexe com imagem, com ultrassom. Nenhum deles foi para a área clínica, não era o forte deles. Era mais área de exames, não era uma área, sabe, de botar hands-on, né? Botar a mão na massa. E eu gostei do negócio e sobrou para mim. Eu agradeci a Deus porque eu tinha aquilo tudinho para mim, para aprender, para estudar. E na época nós tínhamos um técnico na sala de anatomia, chamava Nascimento. E o Nascimento, ficamos muito amigos, então ele abria a sala de anatomia à noite para poder ir lá, terminar de fazer alguma coisa especial que eu estava fazendo. Aprendia. E nessa época, como eu já estava na Beneficência Portuguesa como auxiliar de cirurgia, então eu já tinha uma visão um pouquinho diferenciada com relação ao ato de dissecar. Ajudou bastante. Então, ainda voltando à questão desse início da Clínica São Paulo, né? Claro. Então, quando nós começou desta maneira, então ia muito bem, sabe? Mas eu era neófito, vamos dizer assim, eu era um empresário beginner level 1. Eu era um médico que já estava um pouco mais adiante, mas saber lidar com funcionários, pagamentos, com essas coisas, era uma coisa difícil para mim. Eu deleguei essa responsabilidade a outras pessoas e aí começa o problema. Porque a pegada das outras pessoas não era a mesma que eu tinha. Então, tinha problemas que você não contava começava a acontecer, né? Estourou a calha do telhado, teve problema com não sei o que, sabe? Então, botava pessoas para resolver que mal resolviam. E o golpe de misericórdia naquela época foi que a gente só trabalhava com equipamentos bons, equipamentos e materiais e medicamentos de primeira linha. Era tudo importado. Uma bolsa coletora de urina era da Kendall, importada, sabe? Tudo isso. E na época teve uma virada na economia que o dólar disparou, sabe? O dólar disparou, era uma coisa assim. Então foi se tornando inviável manter aquele padrão
na época eu fiz uma coisa que até hoje eu olho para trás e dou risada, porque os convênios me procuravam para credenciar a clínica, sabe? Para botar o que eu quisesse. Mas eu sabia que eu ia ter que adequar aquela qualidade à realidade que os convênios me propunham. Sim. Então eu disse não para todos. Imagina, eu disse não para todos. Eu lembro na época dizer não para o Bradesco, não para a Sul América, não queria cair. Mas na sequência veio a situação econômica, né? Eu não podia continuar usando material de primeira, então decidi por encerrar o serviço de urgência e emergência da clínica. Era uma clínica que funcionava 24 horas, 7 dias por semana. Então encerramos, ficamos só no horário comercial, com atendimento ambulatorial, sabe, consultas e exames. É isso que eu acho formidável na sua atuação, como médico, como empresário. Você, em vez de optar pela quantidade ou pela baixa qualidade, você optou pela qualidade e, se não for a qualidade, você encerraria o seu negócio. E foi o que você optou, então. Foi. Sempre pela qualidade. Tinha que manter. Porque eu lido com uma especialidade que a doença que mais mata no mundo é o coração. Né? Disparadamente é o coração. Então eu sabia que se eu fizesse uma opção assim de segunda linha, eu corria o risco de não ter os mesmos resultados. Se, usando tudo que eu tinha, eu já passava perrengue em uma série de situações, sabe? Porque você resolve um caso grave, esse caso grave só traz outro caso mais grave. Sabe? Os desafios parecem que vão escalando. Então eu sentia que se eu baixasse o nível, ia começar a ter óbitos. Ia começar a morrer gente na minha mão, essas coisas. Então eu preferi encerrei mesmo. Ficamos só na parte ambulatorial, consultas, exames. E eu vou te falar, hoje, olhando para trás, assim, eu deveria ter começado antes com isso. Sabe? Eu deveria ter percebido. Eu não tinha maturidade. Nessa altura do campeonato, eu não tinha 30 anos. Sabe? Quando eu percebi isso, assim, eu vi que a parte ambulatorial era muito mais tranquila, porque dava 6, 7 horas da tarde, ia embora, sabe? Fechava a clínica, mais acabou. Tranquilo, né? Em vez de eu ter uma legião de funcionários, eu tinha, na época, para 3 leitos, eu tinha 5 enfermeiros, só para cuidar dos leitos. Uma delas, enfermeira de nível superior, com 4 técnicos de enfermagem, né? Então era um custo absurdamente alto. Na hora que eu passei para a parte ambulatorial, caiu muito o custo, melhorou muito a minha qualidade de vida. Comecei a ter fim de semana, coisa que eu não conhecia há muito tempo. Né? Olha, isso é importante, que os médicos sofrem muito disso, né? Muito. Eu tenho um grande amigo que foi casado com uma médica, só que ela não tinha sábado, não tinha domingo, ele não tinha convivência com ela, acabou até se separando por conta disso. Né? Chama André. Esse meu amigo, ele não tinha vida social. Ele falou, pô, William, eu tenho que ficar preso em casa porque ela trabalha o tempo todo. Ela ganha dinheiro, ganha, só que ela não consegue nem gastar o dinheiro que ela ganha. E ela não tem vida, ela não se alimenta bem, não come bem. Então, isso que você está me contando, então, é o outro lado da face da medicina, que também dá para se juntar o útil ao agradável, né? Sim. Eu acho que, de uma certa maneira, isso também decidiu o fim do meu primeiro casamento. Né? Foi um dos fatores preponderantes, acho que, para o fim do primeiro casamento, que é a imersão, sabe? Porque eu não consigo pensar um outro modelo para dar certo em qualquer coisa que você se propõe a fazer que seja diferente da imersão, sabe? Você tem que realmente casar com o teu projeto e pensar nele até quando vai ao banheiro. Senão não dá certo. Senão não dá certo, sabe? Eu não conheço pessoas assim que não tenham isso que você falou da persistência. Eu acho que a persistência é o primeiro ingrediente, isso eu aprendi com o Theo, sabe? É o primeiro ingrediente que você tem que ter na cabeça, o primeiro, sabe? Primeiro estilo, em qualquer coisa que você aprende no judô, sabe? Às vezes você pega um cara maior para lutar, mas se você for persistente, bater, uma hora o cara pega, fraqueja e cai. Então, foi assim que funcionou e vem funcionando sempre. Hoje, graças a Deus, a clínica tomou outro vulto. Hoje, só eu atendo por volta de 9.000 pacientes por ano. Né? A clínica tem um volume de exames muito grande. Né? A gente tem toda a parte de cardiologia não invasiva da clínica. Tem outros colegas trabalhando comigo na clínica. Me conta um pouco mais. Como é que ela se tornou essa clínica de sucesso que é hoje? Não sei.
Não sei. Eu não sei o que aconteceu. Foi acontecendo, por causa disso, por causa dessa imersão. Então, muitas vezes eu não estava olhando pela janelinha, vendo por onde eu estava passando, sabe? Eu ficava olhando para frente, só prestando atenção na estrada. Então, quando eu vi, já estava assim. Eu tenho, graças a Deus, uma esposa do lado que é fenomenal, Isso, conta um pouco mais da sua família, né? A Alessandra... Porque, assim, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Não, eu acho que tem muito a ver com isso. A Alessandra, ela fez fisioterapia, sabe? Numa faculdade que não é de ponta. E a gente começou e ela falava, não, eu quero crescer. A Alessandra hoje ela é mestre em ortopedia pela USP, sendo fisioterapeuta. Ela é mestre em ortopedia pela USP, ela é PhD em ortopedia pela USP, ela foi revisora de artigo científico da Clinics, a principal revista de artigo científico da América Latina, foi convidada pelo Instituto Benson de Harvard para ser interface aqui no Brasil. E ela trabalha contigo, né? Trabalha. Ela fez especialização em coluna, aparelho locomotor na Escola Paulista de Medicina. E vocês também tiveram 2 filhos, é isso? Ela faz conta de 4, né? Porque ela considera os meus 2 do primeiro casamento como se fossem isso dela. É importante. Isso sabe? É uma coisa assim que ela tem E as crianças, os filhos também sempre crianças. Minha filha está com 37 anos. Voltada para a sua área também, né? A minha mais velha é médica, cardiologista, tem um currículo melhor que o meu. Hoje ela é professora de cardiologia, de ecocardiografia lá em Salvador. Eu tenho o segundo, ele é head do Nubank, hoje ele trabalha, está muito bem. O meu terceiro, advogado, trabalha em São Paulo, né? Tá indo bem, graças a Deus também. Eu tenho uma raspa do tacho lá, a Sami, que está no 3º ano de medicina, vai muito bem na faculdade, muito melhor do que eu ia. Né? Ela estuda bem, sabe? Os 4 são muito bem encaminhados, mas eu diria que a mão da Alessandra é o grande peso na conversa, sabe? Que ela sempre... Para você ter ideia, com tudo isso ela está fazendo agora, nesse momento, MBA na GV, em gestão, sabe? Antes disso, ela já fez várias outras pós, sabe? Assim, na área de gestão. O segredo é nunca parar. Não parar. Porque a cabeça que cresce nunca mais volta ao tamanho original, né? Isso te incentiva a você dar essa continuidade com essa força e dedicação no seu trabalho. Sim. Não, ela me cobra. É engraçado, ela me cobra. Eu tento escapar de algumas coisas que ela monta, algumas armadilhas que ela monta para mim. Olha, vai ter reunião, não sei o quê. Ela não tem jeito, ela me caça, põe lá sentado para tomar decisões, sabe? Ela tem uma cabeça assim muito, sabe, para frente, muito progressiva. A clínica é hoje o que é graças a ela, eu acho. Ela tem a mão dela muito, muito grande. Na parte não adianta você ter um excelente time de futebol se você não tem um grande dirigente por trás, se você não tem um excelente técnico, sabe? Um piloto de Fórmula 1 excepcional se você não tem uma equipe de boxe excelente, um carro. Então, o conjunto da obra acabou ficando bom. Por conta disso, hoje a Clínica São Paulo tem uma das maiores avaliações pelo Google na Grande São Paulo, né? Nós ultrapassamos Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Samaritano, HCOR, na avaliação deles, inclusive com volume de avaliações maior, com uma nota melhor e com volume maior. Por conta disso, fomos agraciados com alguns prêmios, né? Então, mas na verdade, é uma coisa engraçada. Isso aparece como, depois que você almoça, assim, você... vem comer mais isso aqui, você já está satisfeito. Então é uma coisa... Hoje a clínica pode atender muitos. A gente tem um sistema de atendimento, principalmente para o paciente de baixa renda, que consegue ter acesso aos exames, sabe, de maneira bem facilitada, né? Tudo isso criou um caminho, vamos dizer assim, uma segunda cesta de ovos, né, para não ficar só na mão daqueles mesmos gestores com quem a gente lidava. Então, olha, a clínica hoje só não funciona mais porque eu acho que com os meus 65, quase 66, que eu vou fazer agora em novembro, sabe, eu já não sou mais o mesmo, sabe, eu já me sinto um pouco mais cansado, sabe, é engraçado que vai chegando
8 horas da noite, não é como antes. Eu sempre eu tive uma produção muito boa no período da tarde e da noite, mas eu já me percebo mais cansado. Mas você tem um time grande lá e isso daí a tendência é só aumentar, né? E melhorar. Sim. Isso é muito importante. E vamos falar um pouco mais do seu... eu vi uma foto de você lá em Harvard. Conta um pouco mais dessa sua trajetória em outros países. Aqui, né? Esse é o college. Isso. O que aconteceu foi o seguinte. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Esse é um ditado antigo. E é verdade. Isso é uma coisa que eu ponho na cabeça dos meus filhos também. Se você anda com 5 pessoas medíocres, você é o 6º medíocre. Né? Se você anda com 5 campeões, você é o 6º campeão. Sabe? Então, eu tenho uma gratidão muito grande a tudo que eu recebi na Universidade de São Paulo, sabe? Eu fui, por razões assim que transcendem a minha capacidade de compreensão, eu fui mais do que ajudado. Assim, eles foram realmente sensacionais, sabe? Eles prestigiam o mérito. Eles prestigiam o empenho, eles prestigiam a persistência. Então, se você é um cara que tem garra, que tem força, você encontra pessoas fantásticas que podem te ajudar a melhorar esses processos. Fiz amigos que são amigos até hoje, sabe? Por conta disso, comecei a participar de algumas comissões. Hoje faço parte da comissão de diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. As 4 diretrizes que tem sobre eletrocardiograma, eu participei, está o meu nome lá, sabe? Então, os livros publicados, tem capítulos meus que eu escrevi justamente por apoio deles. E foi sempre assim, houve muita cobrança, como sempre há, mas há um reconhecimento muito grande, não tem mesquinharia nessa conversa, funciona bem. E eu lembro que você me contou que um dos know-hows que você tem é que, além de saber a medicina, você tem aquele contato, aquele tato com a informática. Então você junta a modernidade, que é transcrever toda a tecnologia com toda a medicina do seu conhecimento, e juntando num só. É isso? Eu tenho uma facilidade com programação, eu gosto de programação. E na época aconteceu um fato assim, que é um fato negativo. Eu tinha um eletrocardiograma de criança para lodar e era uma criança com cardiopatia congênita. Isso transcende a minha entrada na docência da USP. Eu atendi aqui na clínica o caso de uma criança com cardiopatia, um caso grave, e eu olhei o eletrocardiograma, eu virei de cabeça para baixo, para a esquerda, para a direita, eu não sabia por onde começar o eletrocardiograma, e eu precisava entregar o laudo do exame até segunda-feira. Isso era uma quinta-feira. Olha, eu deitei o cabelinho em cima daquilo lá, fiquei em cima o tempo todo, olhando, tentando achar um fio da meada. Eu vi que não achava e não tinha com quem conversar na época. Aqui na região não tinha ninguém que tivesse uma expertise grande nessa área. Aí eu falei, quer saber? Na época eu fui para São Paulo, na Biblioteca Regional de Medicina, fui lá na biblioteca do INCOR, baixei 50 artigos só sobre eletrocardiograma pediátrico. Sexta-feira eu desmarquei todos os atendimentos, comecei a ler todos os artigos. E foi assim até as 4, 5 horas da manhã, de domingo para segunda-feira. Fiz um resumo. Só que esse resumo eu fui fazendo em linhas e colunas. Então, para cada característica, fui planilhando as características que cada artigo dava a respeito. Quando eu terminei, eu tinha um programa montado. Né? Porque foi só cruzar as linhas com as colunas. Então você jogava a idade da criança, já caía direto na coluna certa, então a idade dela cai nessa. Eu fiz uma ferramenta para mim. E segunda-feira entreguei o laudo.
E essa criança seria atendida no INCOR, inclusive. Ela tinha cirurgia programada, precisaria ser atendida no INCOR. Alguns dias depois, eu recebi um telefonema do INCOR. Falei, pronto, deve ter feito cagada. O que aconteceu, né? O INCOR ligou e falou, pô, pois é, porque eu fiz de um jeito que eu tinha uma folha em que eu botava na impressora e saía toda a resposta, sabe, num determinado local daquela folha do eletrocardiograma. Eles viram o laudo, concordaram com o laudo e gostaram da maneira como estava distribuído e ligaram para mim para perguntar onde eu havia adquirido aquele software de análise de eletrocardiograma pediátrico. Aí eu contei que eu havia desenvolvido esse né, esse programa, né, e já vinha usando, tá? Né? Aí eles falaram, poxa, manda para nós uma cópia demo para a gente ver. Eu falei, eu levo para mostrar para vocês. Né? E foi assim que começou um namoro, né, que dura até hoje, né? A gente já viu casamento, já bodas. Nos Estados Unidos também, né? Aí o que aconteceu? Eu comecei a andar com esses caras. Aí eu tinha um projeto por um departamento que chamava... eu estava num departamento chamado aterosclerose. E na época, um dos professores, professor livre-docente, eles estavam mandando trabalhos para o Congresso Mundial de Cardiologia em Sydney, na Austrália. Então eles juntaram todos os trabalhos deles, que seriam possivelmente aprovados, né, para enviar para a comissão do Congresso para ver qual seria aprovado. Ele pediu que eu colocasse esse meu trabalho, que já estava em fase de estruturação científica, já estava, sabe, já estava sendo... Aí o chefe do departamento me chamou e falou que aquele meu trabalho era uma merdinha. Falando, esse teu trabalho é uma merdinha, ele não é uma tese de doutorado, nem nada, não está ainda nem... Você ainda nem ingressou no seu doutorado para manter, então pode tirar essa merdinha do pacote de exame de trabalhos que a gente está enviando, né, para a Austrália. Tá bom. Só que o INCOR é engraçado. Aquilo é grande, mas todo mundo se conhece e todo mundo sabe de tudo lá dentro. Rapidamente, um outro professor lá, professor Carlos Alberto Pastore, soube dessa situação, falou, olha, eu não concordo com essa visão dele a respeito do seu trabalho. Se você quiser enviar esse trabalho pelo nosso departamento, vai ser uma honra. Olha que legal. Então, eu enviei pelo departamento de eletrocardiologia do INCOR, né? Com apoio do professor William Chalela também, vários professores me ajudaram nesse processo, né? Principalmente o professor Paulo Moffa e o Carlos Pastore. E mandei. Mas sabendo que o trabalho era uma merdinha, né? Quando o cara de lá de cima fala seu trabalho é uma merdinha, você acredita, né? Pois é. A surpresa foi a seguinte. Os trabalhos enviados por aquele departamento, que eram todos trabalhos de doutorado, nenhum deles foi aceito. A merdinha foi aceita. Não só foi aceita, mas foi considerada de tanta relevância que me escalaram para apresentação oral e para fechamento do Congresso. O fechamento, eu fiz o fechamento do Congresso com esse trabalho, né? Na época, e teve um destaque tão grande que na época o professor Ramírez, diretor-geral do INCOR, foi assistir, o Maurício Van Garden, chefe do departamento de cardiogeriatria do INCOR, vários colegas foram assistir porque era de grande destaque para o INCOR. Aí quando eu voltei, com a merdinha consagrada, né? Então, na volta... um susto. Na volta foi quando eu ingressei já no doutorado, o doutorado já havia começado, e comecei a andar com pessoas que tinham uma visão diferente das coisas, sabe? Porque eu fiz todo o circuit training que você tem que fazer aqui no Brasil, né, com trabalho, mas quando é uma coisa parecida com o primeiro astronauta que pisou na Lua, né? Depois que você pisa na Lua, você volta para a Terra para fazer o quê, né? Então, quando eu voltei do Congresso Mundial de Cardiologia, apresentar o que esse trabalho virou aqui em São Paulo, mesmo no Congresso Brasileiro, não tinha mais o mesmo peso. Aí um desses professores mais antigos lá do INCOR virou para mim e falou, sabe por quê? Porque esse teu trabalho tem cheiro de Congresso Internacional.
Nossa. Então você vai começar, vamos tentar começar a inscrevê-lo, é muito difícil. Vamos tentar inscrevê-lo no congresso do American College, da European Society, vamos ver se algum deles aceita. Todos aceitaram. O trabalho seguiu todo o grande slam da cardiologia. Eu apresentei nos 3 maiores congressos do mundo, né, que não é... Depois que eu descobri que o Mundial de Cardiologia não faz parte desse escopo, eram justamente 2 norte-americanos, que é o American Heart, American College, e o da Sociedade Europeia, da European Society Cardiology. Então, depois que eu comecei a apresentar, né, aí virou a chave. Na hora que você começa a frequentar lá fora, então, por exemplo, o Congresso Brasileiro, que tinha mais gente aqui, tinha 5 mil pessoas. O College tem 30 mil. 30 mil. Então era uma coisa de um destaque. Você estava com os caras lá que você lia os livros. Sabe? Os livros que eu tinha na estante, os caras estavam lá dando palestra. Então, eu não sei se... Não é só a glamorização, sabe, da coisa. É o peso do aprendizado. Comecei a frequentar cada vez mais esses congressos, comecei a fazer parte de um grupo que estava lá, e foi lá fora que surgiu a oportunidade, na época, a indicação para ser fellow. Fellow é uma condição de professor, sabe? Um sempre professor assim, do colégio norte-americano. Eu apliquei, em 2015, 3 médicos brasileiros foram aprovados, e eu fui um deles, né? Um outro foi do Dante Pazanese e outro da Escola Paulista de Medicina. E na véspera de eu encaminhar a minha documentação, tal, você teria que ter 2 cartas de apresentação, e justamente a pessoa que havia chamado o meu trabalho de merdinha na época, sabe, que a gente já estava mais próximo, ele se recusou a me dar uma carta de apresentação, porque continuava achando o meu trabalho uma merdinha. E na época eu tive que correr de última hora, fechava às 6 horas da tarde para enviar, demoraram para me dar essa resposta, essa negativa, né? Até umas 3, 4 horas. Acabei arrumando 2 cartas que não tinham peso político nenhum, e eu fui a única pessoa da USP a ser aprovada para o college naquele ano. A única pessoa. Mas ninguém do INCOR foi aprovado. E eu soube que só do INCOR teve mais de 18 indicações, sabe? E fora o que teve do Hospital das Clínicas, fora o que teve do Hospital HU, Hospital Universitário. Aí foi nessa que eu estava... Você vai subindo, né, o grupo com quem você está andando, né? Aí comecei a andar com os caras do college, os fellows do college. Aí eles falaram, agora você vai ter que disputar a posição na Europa. Não, tá bom, não, você tem que disputar a posição na Europa. Para você andar com a gente, você tem que ter o título de fellow também da Europa. Você tem que ter, no mínimo, dupla internacionalização do teu currículo. 2 anos depois eu fui aprovado. Recebi o prêmio em Barcelona, né? Aí, esse grupo, eles se reúnem, né? Muitos deles, eles se reúnem num curso chamado Update in Cardiology, que ocorre em Boston todo mês de outubro, né? Era um encontro promovido pelo principal hospital de Harvard, né? Eles fazem o Massachusetts General Hospital, eles faziam um encontro num hotel que fica lá no centro de Boston. Eu comecei a frequentar esse grupo. E desde aquela época eu frequento esse grupo, a gente está junto, né? Houve agora uma mudança política grande, houve uma ruptura entre o Massachusetts e a própria Universidade de Harvard, e isso tem a ver com a política que está ocorrendo lá agora, né? Então, todo ano eu tenho feito esse curso de atualização junto a eles, mas na verdade é mais um encontro entre fellows, né, que discutem, conversam. São pessoas que são chefes de cadeira, E nesse meio tempo, eu fui indicado para que o meu doutorado subisse para pós-doutorado em Harvard. Dia 1º de abril, dia da mentira, marcaram a minha reunião, 9h30 da manhã, no Hospital das Crianças de Boston, né? E eu fui lá, fui atendido por um professor lá do Departamento de Eletrofisiologia. Na hora eu fiquei bastante
bastante lisonjeado, porque eles não têm esse refinamento de vir te receber na porta do hospital, né? Eu tinha marcado em determinado andar, eu estaria lá e tal. E justamente o chefe desse departamento veio me receber na porta do hospital. Um sujeito muito alto. Aí eu falei, puxa, agradeci a delicadeza. Ele falou, não, eu vim receber porque se em 5 minutos você não vender teu peixe, você já está perto da porta de saída. Nossa. Mais um desafio. Foram 2 horas de chamada oral. 2 horas de chamada oral. Em inglês. Sabe, sobre... Só que eu me preparava para esse encontro já há 6 anos. Nossa. Eu já estava bem preparado. Eu nunca esqueço uma definição de sorte, né? Sorte é quando o preparo se encontra com a oportunidade. Então fui me preparando, esperando a oportunidade. Pintou a oportunidade. E foi aberta a oportunidade para fazer pós-doutorado em Harvard, no Children's Hospital de Harvard, né? Que era o principal... Hoje, para você ter ideia, é o hospital número 1 do mundo em tratamento de crianças. Né? Número 1. Né? Então, foi muito bom. Eu já não sabia o que fazer, o que eu ia fazer com a clínica ou não. Aí, 21 dias depois, veio um e-mail cancelando não só a minha vaga, mas a vaga de muitos estrangeiros, porque eles estavam vivendo o final daquela crise imobiliária deles, e a posição de pós-doc você tem que ter bolsa. Então, eles mantiveram as bolsas dos médicos nativos, e os estrangeiros eles pediram para continuar aplicando, porque num prazo máximo de 3 anos teria uma nova entrevista, alguma coisa dessa. Naquela altura do campeonato, eu já estava com 50 anos, sabe, 51 anos, sabe, com 4 filhos já nas costas, né? Então comecei a rever algumas coisas. Fiquei, assim, eu não me lembro de chorar tanto quanto eu chorei aquela vez, sabe? Foi uma coisa, eu garanto que eu passei acho que uns 2, 3 meses dormindo à noite à base de bromazepam, porque eu não me conformava. Eu mandava e-mails, ninguém respondia, e eles são assim mesmo, não adianta. Eu lembro que uma das frases desse entrevistador comigo foi: da Avenida Massachusetts para baixo, para nós é tudo Bolívia. Então eles têm uma visão muito sectária, sabe, de tudo, etc. Então, acabou. Aí, depois dessa época, continuamos nos encontrando, esse grupo, né? Aí, depois eu entrei para o American College, já em 2015, 2017 foi para a European Society. A gente mantém esse encontro, sempre em Harvard. Aí eu soube que vários deles tinham sofrido o mesmo processo, a mesma exclusão, sabe, em determinado momento. E hoje mantenho contato com eles, escrevo alguns artigos que eles pedem. Aqui continuo escrevendo a diretriz. Eu estou com foco mais na área de eletrocardiologia pediátrica, né? E como eu tenho essa afinidade com informática, né? Gosto de informática, me colocaram também para escrever sobre a informática aplicada à eletrocardiologia. Mas em resumo, né? Agora dá para entender, porque no começo eu falei que, na minha opinião, um dos melhores médicos do Brasil, né? Por toda o seu know-how que você tem, principalmente na área da cardiologia, né? Que é sua especialidade, é isso? E eu tenho certeza absoluta também que tem um know-how muito grande que a gente falou muito pouco, que era a hora da gente falar também de crianças. Então, coração de crianças, que você é um dos melhores. Me conta um pouquinho mais, na minha opinião, tá? Você leu meus olhos. Né? Não, eu realmente eu discordo dessa. Veja, eu tô conversando com um coruja, né, aqui na minha frente. Nós somos amigos há muitos anos, então é natural isso. Não, assim, eu faço parte de um grupo muito forte, muito bom, em que, assim, na minha opinião, os melhores estão ali dentro, são os caras mesmo. Na minha opinião, o melhor médico que eu conheci, como já falei antes, foi o Luiz Carlos Pereira, daqui de Mogi. E quem o conheceu não discorda. Mas ele é falecido, não é? Falecido. Então, na minha opinião, você está no lugar dele. Não, olha, não. Eu mas gostaria me conta um pouquinho mais dessa cardiologia de criança para a gente finalizar. A parte de cardiologia pediátrica é um pouco deixada de lado, né? Porque criança só começa a revelar os seus sintomas quando aprende a falar.
E 1 em cada 110 crianças nasce com defeito cardíaco, né? Você imagina, por exemplo, um hospital como a Santa Casa, que deve ter uns 400 nascimentos por mês, né? Tem pelo menos 4 crianças que nascem todo mês com cardiopatia congênita. Além disso, 1 em cada 100 crianças nasce com arritmia congênita. Ou seja, para facilitar a visualização, 1 em cada 50 crianças nascidas vivas, aparentemente sadias, ou tem arritmia cardíaca ou tem cardiopatia congênita, quando não tem as duas situações. E isso explica muitos óbitos que ocorrem, inclusive assim, taxados como morte súbita no berço, aquelas coisas todas. Porque muita criança tem isso. Essa ferramenta que eu desenvolvi, né, que ajuda o pessoal a fazer diagnóstico, trouxe luz, principalmente para os pediatras, né? Eu recebo criança, assim, todo dia eu recebo criança de vários pediatras aqui da região, né? Então, a gente faz eletro, devolve. A maior parte deles não tem problema nenhum. A gente faz os exames, não tem problema nenhum. Mas um ou outro tem, era justamente esse um ou outro que causaria algum problema. Então, passei a alertar muitas vezes para esses problemas que tem de criança, passamos a acompanhar muitos desses. Outras portas se abriram para mim nesse campo, na parte de cardiologia pediátrica, né? Cheguei na época, inclusive, a fazer... Ano passado terminei minha 3ª pós-graduação, que foi em ecocardiografia. Eu já tinha feito ecocardiografia no INCOR. Aí, ano passado, fiz uma atualização nisso, por pressão justamente desse grupo, que quer que, uma vez que você já entende de eletropediátrico, faz ultrassom do coração da criança também, você se torna o cara que vai entender mais isso. Não quero isso. Não tenho, realmente, assim, não tenho vontade de seguir por esse caminho. Ajudo, oriento, sabe, dou suporte, mas eu teria que fazer uma mudança muito grande na minha vida profissional. Eu teria que praticamente voltar para a residência para fazer cardiopediatria, fazer ecocardiografia pediátrica. Eu teria que investir aí miseravelmente 5 anos no aprimoramento, sabe? Aí eu já vou estar com mais de 70 anos. Não quero isso, sabe? Não quero. Eu estou mais focado realmente continuar nesse trabalho que eu tenho, ambulatorial. Adoro atender os meus velhinhos, adoro atender os meus pacientes, sabe? Adoro. E os velhinhos, eles dão um trabalho? Tranquilo? Nada, não dão. Não, vai bem. É aquilo que nós conversamos no início. Você tem que gostar do que faz, você tem que estar envolvido com o que faz. Você tem que pegar o problema dele e transformar em seu. Então não tem. O nosso problema hoje não tem nada a ver com a parte de medicina, vamos dizer assim, né? Tem a ver com o periférico da medicina, que é a gestão. E a comida influencia muito? Demais, não, demais. Nós estamos com uma vida cada vez mais puxada, nós passamos de uma fase de desnutrição para uma fase de malnutrição. Então, matematicamente, veja, o que eu vou falar é estatística. Então, se você come 2 frangos, eu passo fome, cada um de nós 2, estatisticamente, está bem alimentado. Dá 1 frango para cada um, né? Então, dentro dessa análise estatística, hoje não tem mais problema de fome no mundo. Mas, em compensação, os erros alimentares estão causando mortes precoces em pessoas que conjugam juventude, experiência de vida, sabe? Tem assim, a sua vida ceifada, da família toda prejudicada por isso, por causa de maus hábitos alimentares, né? Então a gente tem trabalhado muito justamente com orientação alimentar na clínica, com nutricionista, com esse tipo de coisa, para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, procurando sempre manter uma coisa que a gente tem adotado na clínica. Muitas pessoas glamorizam a medicina do passado. Eles costumam falar, não, antigamente... A medicina nunca teve tão avançada, tão boa como é hoje. E digo mais, em defesa também dos meus colegas, eu acho que o médico nunca esteve tão bem preparado como é hoje. Porque você tem hoje elementos ao teu redor que são grilhões. A responsabilidade civil hoje está na boca. Então, se o médico comete um erro, ele responde por esse erro.
Antigamente era Deus no céu e o médico na terra. Então, o que acontece? Isso eu vejo pela minha filha, a Sami. Ela tem que estudar demais, ela se mata de estudar, já carrega para si, não é por influência minha. Eu não precisei influenciar, mas ela sente o peso do que ela vai fazer. Eu acho que talvez a irmã mais velha tenha tido uma influência maior nesse sentido, em termos, olha, nosso mercado de trabalho está difícil, você tem que trabalhar, você tem que saber, você tem que, você é o tempo todo arguído, você vai trabalhar numa UTI, nossa senhora, os familiares juntos ali, sabe? Então, mudou muito o escopo, sabe? O campo de batalha, como diria Sun Tzu, mudou o campo de batalha. Então, você tem que mudar a técnica que você está lá dentro. Então, hoje os médicos estão bem formados, sabe? Eu lamento o número de escolas que foi aberto aí, daqui a pouco vai ter mais médico aí do que outra profissão qualquer, sabe? Mas ainda é um profissional que se vê obrigado a estudar muito. Eu vejo que os alunos puxam para si essa responsabilidade. Dificilmente, eu acho que está tudo muito avançado. Só que tem uma coisa nova no mercado. A expectativa de vida. Nós nunca vivemos tanto e tão bem. Assim, só para você ter uma ideia. Na época de Cleópatra, na época de Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, a expectativa de vida era 18 anos. Tinham pessoas que viviam 60, 70. A grande massa não passava da primeira infância. Diarreia, infecção de ouvido, matava. A história, por que criou-se o mito de ter muitos filhos e várias esposas? As mulheres morriam no parto. Tétano era uma das principais causas de óbito naquela época. Então, levou 25 séculos, levou 2.500 anos para ir em 1905, depois de Cristo, isso começou 460 antes de Cristo, né? 18 anos. Em 1905, depois de Cristo, a expectativa de vida era 35 anos. Levou 25 séculos. Um século depois, ou seja, 4% do tempo anterior, a expectativa pulou de 35 para 70. Então é uma parábola evolucionária. Nós estamos exatamente no ponto alto da parábola. Ou seja, matematicamente, voltando à estatística do frango, matematicamente a gente não morre mais. Botando nessa curva. Só que você vai estragando a tua vida ao longo do caminho. Esses novos conhecimentos, nós saímos da fase da desnutrição, nós saímos da fase da fome, em grande maioria, né? E caímos na fase da malnutrição. No outro dia 28 de janeiro deste ano, eu estava com 105 quilos. Quando eu me toquei, eu tenho 1,80 m. 105 quilos é obesidade. E aí, o que você fez, doutor? Tirei pão e tirei arroz. Só pão e arroz. Isso? Hoje, estou com 92, 91. Não parei, vou emagrecer mais, quero emagrecer mais. Sem tomar o Ozempic, sem nada? Nada. Fecha a boca. Faz esse teste. Um pão francês que você coma todo dia, quanto pesa um pão francês? 50 gramas. 30 dias sem 50 gramas é 1,5 kg a menos. 12 meses sem pão francês são 18 quilos a menos. É 1,5 kg vezes 12. São 18 quilos a menos. Se você tirar arroz, não é para sempre. Eu não estou tirando pão para sempre, né? Mas se bem que eu estou me habituando bem com isso. Mas arroz é a mesma coisa. Quer dizer, se uma pessoa suprime durante um ano comer um pão francês, uma pessoa que come um pão, deixa de comer um pão francês por um ano e para com arroz durante um ano, ela tem a possibilidade de perder 36 quilos num ano, sem precisar de nenhum remédio. Sabe? Todo o crédito para o Ozempic, para o Mounjaro, para todos esses remédios, ok, valeu. Mas até que ponto você realmente precisa de uma coisa dessa? Sabe? Se você fechar, e eu comecei, não foi fácil. Imagina, eu adoro pão. Estudei numa escola no Bexiga, que ficava do lado da principal padaria de São Paulo da época. No horário que saiu o pão do forno lá, era intervalo na escola, porque não dá para ficar dentro da sala.
de tanto cheiro que vinha. Era uma delícia. Então, o que acontece? Hoje em dia, se a pessoa pegar e seguir esse roteiro, fizer caminhada, Harvard publicou no segundo semestre do ano passado, 2024, eles compararam 3 grupos, todos os grupos acima de 60 anos. Um grupo que puxava ferro, o grupo que corria e um grupo que caminhava. O melhor resultado teve no grupo que caminhava. E eles quantificaram quanto você tem que andar por dia para obter o melhor resultado. 10.000 passos. 10.000 passos por dia. 10.000 passos por dia dá 7 quilômetros. Não é fácil. Ah, é? Tudo isso? 7 quilômetros. Nossa. Mas você não começa caminhando 7 quilômetros. Sim. Você começa caminhando meia hora. 7 quilômetros por dia? Por dia. Aí apareceu um sujeito fazendo uma consideração. Eu conheço esse cara, eu conheço ele lá de Boston. Ele é um cara muito bom, muito bom. E ele falou uma coisa. Ele juntou um trabalho que foi publicado uma vez num congresso do college, em que eles mostravam o benefício do alongamento no controle da pressão arterial. Alongamento. Ele catou esse trabalho, ele trouxe para essa verdade que Harvard publicou, ele falou, se você associar a essa caminhada alongamento, o resultado é ainda melhor. Então o que acontece? Hoje em dia, se você fizer caminhada, ninguém está falando, sabe, de você gastar. Caminhada, você vai ter que gastar. O que eu acho que você tem que gastar é com um tênis bom. Na minha opinião. Um tênis preferencialmente de corrida. Por quê? Porque ele é preparado para o impacto no tornozelo, no joelho, no quadril e na coluna. Então, se a pessoa pega, faz caminhada com bom tênis, alonga, além da caminhada faz alongamento, ela tem um grande benefício orgânico, ela tem a chance de perder peso se ela estiver tirando um pão e um arroz, né? Tem um grande benefício, ela perde realmente peso, ela acaba desenvolvendo uma qualidade de vida melhor. Consequentemente, a pessoa que faz uma coisa dessa, ela tem um custo melhor lá na frente. Porque o que eu vejo no consultório que me dói no coração é a polifarmacia. A necessidade que algumas pessoas idosas têm para continuar vivas de gastar muito no balcão da farmácia. Hoje, graças a Deus, uma das coisas boas que tem no Brasil é a farmácia popular. Isso ajuda bastante para a gente. Mas tem muito remédio que ainda não está lá e acaba encarecendo. A pessoa que se cuida desde já, vai gastar menos dinheiro lá na frente. Vai ter uma qualidade de vida melhor, vai ter menos dor. 75% dos idosos convivem com dor diariamente, por N fatores. Então, a pessoa que se cuida desde aqui de trás, e você não manobra o navio de última hora. Se você vai entrar no canal, você tem que planejar a manobra do navio. Então você tem que começar o quanto antes a fazer essa caminhada, o quanto antes a perder peso, tudo isso, fazendo tudo isso. Lá na frente você vai gastar menos dinheiro, você vai ter uma qualidade de vida, e quando você tem esses 2 elementos, você tem um terceiro elemento, longevidade. Quando você fica com mais dinheiro no bolso, com uma vida melhor, você vive mais. Então a dica que você dá para os velhinhos é assim, façam um exercício, e é importante os filhos, né, cuidarem dos pais, principalmente agora a gente está com a causa dos idosos, né, para proteção dos idosos, e o segredo não é só ficar tomando remédio, é caminhar. Muito. Fazer exercício físico. Tomar muita água, né? Hidratação, proteger os rins. Mas para isso tem que ter 3 elementos. A pessoa, para entender isso aí que você está falando, a primeira coisa que ela tem que ter é cultura. Eu vejo a dificuldade que eu tenho, às vezes, de explicar isso para uma pessoa que não tem cultura para captar isso. Aí eu tenho que folclorizar a explicação. Aí eu conto historinha, aí vira a história da mula sem cabeça. Aí você arruma motivos, mas para chegar nesse fim. Então a primeira coisa, tem que ter cultura para entender isso. Segunda delas, tem que ter recurso. Recurso para frequentar uma clínica São Paulo. Sabe, para ter um convênio que atenda numa clínica. Não é recurso para andar de jato, não é isso. Para comprar remédio, para ter um convênio, um plano de saúde. E o terceiro elemento que eu acho mais importante de todos, a proatividade. Não adianta a pessoa ter toda a cultura desse mundo, todo o dinheiro do mundo e não sair do sofá.
né? Ela tem que pegar. Fez isso, ela vai economizar dinheiro, vai ter menos dor lá na frente e vai viver mais e melhor. E fora esse recado, tem mais algum recado que você gostaria de dar para a gente finalizar o nosso programa do dia de hoje? Olha, o recado que eu tenho que dar é um recado de gratidão, sabe? É muito importante que as pessoas tenham uma fé, não importa qual seja, sabe? A roupa que melhor lhe veste. Trabalhos científicos têm mostrado que pessoas que têm fé vivem mais, melhor também, sabe? Então, eu acho que tem que ter uma fé, tem que buscar harmonia. Hoje em dia, eu vejo assim uma desarmonia natural, sabe? Parece incrível nos ambientes sociais, do jeito que tá. A gente tem que buscar ambientes que são harmoniosos, que têm a ver com esse equilíbrio energético. É muito importante. É muito importante você se cercar de pessoas boas. Como eu falei antes, você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Se teu filho está andando com 5 maconheiros, ele vai ser o 6º maconheiro, sabe? Se o teu filho está andando com 5 garotos que estudam, vão bem na escola, respeitam os pais, ele vai ser o 6º a fazer esse tipo de coisa. E não é só, você também consigo, sabe, buscar essa... Eu acho que cultura traz longevidade. Cultura traz longevidade. Fé traz longevidade. Volto a dizer, não importa qual seja, tenha uma fé. Acredite num ser superior, porque isso te dá esperança para uma série de coisas. E agradecer especialmente a você, William, esse convite, porque, na verdade, isso daqui é um trabalho social. Nós estamos fazendo um trabalho social. Pessoas como você, que eu te conheço bem, você não precisa disso. Eu também não preciso disso, sabe? Mas se as pessoas puderem filtrar aquilo que foi útil para eles e botar em prática, eu acho que a gente já está cumprindo o nosso papel. Verdade. Eu agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo. Volte sempre. Será um Vamos montar outras pautas para a gente falar da sua carreira, né? De todo o seu estudo. Vamos entrar numa parte mais técnica da medicina, que eu também estou aprendendo contigo. Olha, foi muito importante, espero que vocês gostem. Entram aí, se inscrevam no canal, já dá coraçãozinho, joinha, né? E botem suas perguntas também, né? Nós gostaríamos de entender quais as dúvidas que você tem. Quem sabe o Dr. Marcos pode perder um tempinho respondendo algumas dúvidas que alguém tiver aí relacionado ao assunto. E quero agradecer vocês todos por ter essa paciência de ter nos escutado, né? Desse aprendizado do doutor aqui, nos ensinando um pouco mais, né? Porque nós não viemos com manual, né? E o recado assim que eu tenho para passar para vocês assim, sejam persistentes nos sonhos que vocês têm, dediquem a isso. Olha um grande exemplo de um grande médico, um grande empresário, uma pessoa espetacular, né? Que serve de méritos para a gente ter como pessoas que a gente se vê, né? Falando, poxa, teve tantas dificuldades na vida e hoje em dia é uma pessoa muito feliz, uma pessoa assim muito contente, agradável, uma pessoa maravilhosa e que todo mundo se espelha em você, doutor. Eu convido você a vir mais vezes, a casa é sua, fiquem à vontade. Muito obrigado por ter vindo e a gente termina aqui o programa. Muito obrigado a todos vocês e até mais.